Calvário de Libertação, terceira parte, capítulo 7, Dias de Tragédia e de Dor. A sucessão dos acontecimentos infaustos, se não encontra a resistência pacífica de um caráter equilibrado, prossegue com força indômita, acarretando a cada passo maior soma de desconfortos, de desaires. A própria ação mental sobre os insucessos do cotidiano responde pela paralisação ou multiplicação deles, considerando-se que a onda gerada pela cólera destrói sutis centros de resistência emocional, desarticulando o mapeamento das atividades psíquicas. Outro, sim, a projeção da ideia otimista, tranquilizadora, funciona como carga positiva, que aumenta as potencialidades da casa mental, resultando em harmonia e ajustamento. Por outro lado, mediante um processo natural de sintonia psíquica, as vibrações resultantes da desordem emocional da ira, da revolta, das paixões inferiores, atrai e sincroniza com radiações semelhantes que propiciam novos desastres e desacertos, num repetir exauriente até a consumação do seu agente. A recíproca é igualmente verdadeira quando a ação procede das faixas nobres do pensamento, atuando nos campos de força da vida espalhados por todo o universo. Afinal, matrizes energéticas da vida, mesmo no seu efeito organizada. Os dissabores perfeitamente contornáveis e de somenos importância que chegavam ao conde de Alcalá e Concepción, como a sua família, encontrando uma resistência negativa, desencadearam contínuos e renovados infortúnios em face da constituição espiritual e moral deficiente dos seus envolvidos. Quando o homem se resolve por modificar o curso do destino, há que se apoiar nos valores espirituais, gerando, pela ação do bem e da paz, os fatores propiciatórios à felicidade. Não era tal o comportamento do homem caprichoso, temperamental, como se exteriorizava Dom Fernando. Déspota e dissipador, a sua era a única válida verdade. Anestesiado pelo orgulho descabido, quão injustificado, viciara-se em ser temido, com o que se supunha obedecido, estimando-se e derrapando nas alucinações da prepotência, cujo efeito ora experimentava. No mundo, sempre há pessoas mais e menos fortes, mais bem e mais mal dotadas do que nós próprios. O indivíduo significa a soma das suas aquisições e deficiências, no que resultam a especificidade e a originalidade de cada um. Nunca dois iguais. Os que sabem sacar dos seus valores positivos os recursos para uma proveitosa aplicação crescem e se realizam no concerto da comunidade, onde se encontram localizados, postos para evoluir. Pelo contrário, aqueles que estimulam as expressões perniciosas da personalidade consomem-se nas chamas da imprevidência que articulam. Dom Pepe e Senhora Esperança, em face da boa formação religiosa e do apurado senso de equilíbrio, tentaram acalmar o amigo, estimulando-o a guardar um pouco de tempo antes de precipitar a eclosão de novos desatinos. A muito custo, o amigo logrou acompanhá-lo à Borja, onde lhe cumpria aguardar o desenrolar dos fatos. Ofereceu-se mais de uma vez a interceder junto a Dom Hidalgo por uma reconciliação, mediante a justa alegação dos distúrbios e surpresas advindas em Madrid, conduzindo a posteriori Margarida e Mateu de volta ao lar e deixando que seguissem o seu curso normal os dias por vindouros. Impedido de fazê-lo pelo conde, que este asseverou não mais confiar na integridade física nem moral da filha,
assumindo odiosa atitude contra o filho que considerava grave e miseravelmente envolvido na trama perturbadora, no que aliás tinha razão. Aqueceu retornar ao solar, aceitando a companhia sensata do companheiro, com a alma despedaçada pelos petardos do ódio, do despeito, da necessidade de uma vindita não conseguida. Menos de 3 dias de desgostos e apreensões e a condessa de Concepción se convertera em um frangalho humano. Desde a precipitada viagem do esposo, violento, caíra fulminada pela dor e justos receios, em cama, negando-se a alimentação, embora a fé que a sustentava e o carinho das abnegadas serviçais que a amavam. A pobre Carmencita, deslocada das fustigantes realidades que se faziam tormentas no lar, de certo modo experimentava a densa psicosfera ambiente, mergulhando no mutismo e ensimismamento não habituais. A princípio, todos supuseram que estranhava a ausência da irmã, o que de fato sucedera nos últimos dias, acrescidos então dos augúrios funestos que pairavam sobre o lar. O conde não quis visitar a esposa, negando-se a um diálogo, apesar do estado de saúde periclitante em que esta se apresentava. Não podia suportar a ideia de justificá-la, ferido na vaidade absurda de que ela tomara decisões sem a sua anuência, o que lhe causava tantos infortúnios. Na manhã seguinte, carinhosamente assistida pelas servas e o hóspede que muito a respeitava, a nobre senhora solicitou o confessor, asseverando que não suportaria os golpes que a dilaceravam. A Virgem del Carme explicou com debilidade na voz. Apareceu-me em sonho, não me reprochando o comportamento. Afirmou-me que minhas dores no mundo seriam breves e que me esperava. Depois de uma pausa, prosseguiu. Receio pela vida do meu esposo, pelo seu equilíbrio mental, em consequência por Carmencita, que agora estará mais desamparada do que nunca. Fernando sempre desejou arrojá-la numa casa pia, com o que jamais concordei. Creio que agora, a pobrezinha, não encontrando apoio nem amor, necessitará de piedade e de caridade. A respiração fazia-se débil. O sacerdote fora chamado. Amigo, falou com esforço a enferma sem diagnóstico. Depois que eu me for, diga a Fernando que eu o amei até o momento final e prosseguirei amando-o, que eu o perdoo aos meus filhos sempre amados. Não terminara de falar, acerenou-se estranhamente. Uma parada cardíaca e tudo estava consumado. O sacerdote, ao chegar, nada mais pôde fazer, senão orar o ofício de Nossa Senhora, acompanhado pelos serviçais que acorreram comovidos e as carpideiras que se entregaram às tradicionais lamentações. O orgulho nefasto do esposo mais o congestionou, numa revolta cruel, na qual se reclusava, participando à distância das exéquias da silenciosa e devotada companheira que acabava de sucumbir, esmagada pelo caráter impulsivo e impiedoso do marido. Logo pôde, expressou recomendações de que nenhuma notícia fosse encaminhada aos filhos em Saragoça, impondo rigoroso luto no solar. Uma semana de desconcerto e toda uma vida em desarticulação. Em Saragoça chegaram os documentos de Madrid autorizando o conde del Pilar a cobrar as dívidas e, em caso de não pagas, confiscar os bens que lhe serviam de garantia. Um mensageiro real seguiu a Borja para anunciar ao conde de Concepción a sua destituição do cargo oficial que exercia na região e, como ato contínuo, sua substituição pelo agora adversário insaciável. Margarida, só a pouco e pouco, tomou conhecimento
pelo amado do que ocorria, naturalmente, não se inteirando da realidade total. Concordou em marcar bodas quando o bispo lhe apresentou uma aquiescência real e, por ele orientada, programou o matrimônio para daí a 3 semanas. Tornado oficial o noivado, foram despachados informantes e convites nos dias posteriores para o que prometia ser um dos mais comentados acontecimentos da sociedade local. Mateu desbordava-se em excessos irrefreável. As qualidades negativas de que era portador, estimuladas pela pusilanimidade geral, davam-se campo, degradando-o a olhos vistos. O bispo não o perdia de vistas, informava-se dos seus desmandos e acompanhava-o à distância. Dom Fernando somou às ulcerações morais que sofria em reclusão no lar e humilhante demissão do cargo oficial que de alguma forma esperava, sem perceber que esta fora precipitada a expensas dos inimigos saragossanos. Mergulhou em silêncio cruel e deixou-se consumir pelo ódio, jurando, prometendo íntima vingança. Quando, porém, em poucos dias foi notificado a pagar a dívida ao conde Del Pilar, sob pena de confisco dos bens, e cientificado do próximo consórcio deste com Margarida, sentiu-se fulminado nas últimas forças, sendo tragado pelo descontrole mental em que mergulhou de um salto, desequilibrado que vivia no mundo íntimo aturdido, numa vivência neurótica, desarticuladora da personalidade a longo prazo. Inteirados da desdita do adversário recente, os amigos de Saragossa concordaram que a noiva deveria ignorar os funestos sucessos, de modo a não ser adiada a boda. No dia aprazado, conquanto, magoada pela ausência dos pais, mandaram uma longa missiva à mãe e um pedido de perdão ao pai, em cujo momento insistia para que viessem honrá-la com a presença. Carta essa, que jamais chegou ao destino, estava concretizando o sonho de felicidade que anelara por toda a vida. Por imposição do cunhado, Mateu foi convidado a manter-se sóbrio, para que nada tisnasse a risonha vitória dos nubentes. Com quantos cuidados para manter a noiva ignorando as desditas que desabaram sobre sua família e continuavam a pesar, em prenúncio de mais acerbas dores, a tagarelice, na cidade, comentava as atitudes do noivo, que culminaram no falecimento de Dona Dolores, na perda dos bens e consequente loucura de Dom Fernando. Na Catedral de La Selle, enquanto o bispo oficiava o matrimônio, amigos de Mateu punham-no ao corrente do que havia acontecido em Borja. O mancebo dissipador por pouco não enlouqueceu ali mesmo. Desejou gritar e interromper a cerimônia, porém ficou vencido pelo estupor da surpresa, da dor, da consciência responsável que o inculpava de conivente e cogerador do infortúnio dos seus pais. Abandonou a igreja e demandou o palácio, embriagando-se, solução absurda para aquele momento grave da sua existência. Altas horas da noite, em total desequilíbrio, no quarto a que fora recolhido pelos criados, recebeu a visita do cunhado e do bispo, em cujo momento, descontrolado, tentou agredir Dom Hidalgo, descarregando as informações que recolhera entre blasfêmias e ameaças que não se consumariam. Uma troca de olhares entre os dois nobres e o destino do jovem irresponsável estava selado. É uma ameaça, afirmou Dom Hidalgo, que deverá ser silenciada, concluiu o infeliz sacerdote. A exaustão, logo após, venceu o jovem borracho, que tombou amolentado pelo sono. Quando o silêncio desceu sobre o palácio do conde Del Pilar, 2 estranhos encapuzados, os mesmos que atacaram Felipa, saíram carregando Mateu estremunhado,
e o atiraram da ponte nas águas tranquilas do Ebro. Após o baque, ouviram-se alguns gritos pedindo socorro, logo afogados pelas águas. Um pouco mais de ruído e o silêncio total depois. Encontrado o cadáver no dia seguinte, foi aceita a versão que veiculou pela cidade, de que o excesso dos vinhos ingeridos fizera-o cair da ponte. Houve mesmo quem o visse caminhando cambaleante naquela direção, a horas silenciosas e ermas da noite. Margarida estava no seu vestido de noiva deslumbrante. Usava o traje com que se casara a velha condessa del Pilar, pouco mais de 40 anos antes. Bordado a pérolas, o véu em estilo de mantilha aragonesa destacava-lhe o rosto de Madonna e a auréola dos cabelos cacheados. O noivo, em veludo e seda negro e branca, com a camisa em renda fina e as insígnias da nobreza, não cabia em si de felicidade. A igreja regurgitava com o melhor de Saragoça e dos arredores. A infanta e o primeiro-ministro mandaram representação e presentes valiosos. O coro entoado, músicas religiosas e a nave da catedral decorada caprichosamente com um imenso tapete escarlate, desde a escadaria da porta até o altar, eram a moldura do poder terreno para uma glória trabalhada na traição, na mentira, no ódio, na ignóbil maldade dos espíritos malsinados. O banquete e a festa se alongariam até quase ao amanhecer. Os fogos de artifício que celebravam o evento, provocando comentários e elogios dos convidados, não foram suficientes, no entanto, para servir à razão a felicidade que se pretendia usufruir. Quando o noivo estreitava a amada na alcova, alcatifada e bela, Mateu estava sendo carregado para ser arrojado às águas silenciosas do romântico Ebro. Não raro, a felicidade na terra tem um sabor agradável com o travo de forte amargor. Aquele momento acalentado por ambos os cônjuges ocultava a tragédia bem urdida lado a lado entre os sorrisos. A taça do capitoso vinho do prazer que sorviam não diferia da que fora erguida minutos antes no conciliábulo criminoso com os sequazes da ação ignóbil consumada. A ilusão de felicidade da jovem começaria a cobrir-se com as sombras omissas do sofrimento, em prenúncios de futuras desditas, quando, após o desjejum, Dom Manuel de Santa Maria, simulando um pesar que não experimentava, informou-a do desenlace do irmão, cujo corpo fora conduzido à catedral para as exéquias. Acolhida pelo esposo carinhoso que a confortava, ouviu o prelado com falsa piedade explicar a ocorrência. O excesso de alegria, elucidou quase convicto, motivou-lhe a perda da vida. Além de comemorar em palácio o evento feliz do matrimônio, saiu a expandir o júbilo, sucedendo que, conforme uma testemunha não identificada, subiu a mureta e tombou desequilibrado no rio, nada podendo ser feito para salvar-lhe a vida àquela hora da noite madrugada. Margarida, tomada pela dor e surpresa, prorrompeu em pranto copioso, exclamando: "Este é um sinal de futuras desgraças. Uma tragédia de tal monta na noite da minha felicidade é prenúncio de divino castigo." "Não blasfeme, minha filha", interrompeu o sacerdote. "Em nome de Deus, a Igreja abençoou sua aliança. A invigilância e os excessos a que o jovem se vinha entregando, como não ignoramos, foram os responsáveis únicos pelo acontecimento lutoso. Já tomamos as providências e o sepultamento será simples, após a celebração da missa de corpo presente e da absolvição dos seus pecados." Acalmada pelo conde, Margarida deixou-se abater fundamente.
A ausência dos pais lhe prognosticara infelicidades. Todavia, conseguira superar tal expectativa. Lamentava a perda do irmão, enquanto Amparito, não obstante comovida, reafirmava o acidente do qual Mateus seria o único responsável, em considerando o estado de excessiva embriaguez em que se encontrava, conforme fora relatado pelos serviçais do palácio. Ao cair da tarde, enlutada, sob pesados crepes, a nova condessa del Pilar saía da catedral de La Selle, onde se consorciara no dia anterior, acompanhando o cadáver do irmão assassinado, por ordens do cunhado e por inspiração do religioso que traía a fé que fingia esposar a caminho do sepultamento. Em 24 horas apenas, o díptico do matrimônio e da morte. Em um dia, muitos futuros dias de sombras se delineavam ameaçadores para os participantes e promotores do próprio destino.